tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre titulação. É um assunto que nós vemos pouco no ensino médio, mas que tem aparecido agora no Enem, já tem aparecido nos vestibulares como o da PUC. Então, é de suma importância vocês saberem calcular, né? Fazer os cálculos, né? As questões que envolvem a titulação. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre isso. Espero que vocês gostem. E vamos lá. Gente, a titulação, estudante, é uma técnica de aplicação daquelas misturas de soluções que reagem entre si, principalmente as soluções ácido-base, né? Ela é super utilizada em empresas, principalmente para comparação, né, de padrão, polpa de fruta, acidez, né, das polpas de frutas, acidez de qualquer alimentação, é feito através dessa técnica de titulação para saber se aquela amostra que está sendo vendida está nos parâmetros que é, né, de regimento nacional, né, das empresas. Então, como é que é feito isso? Ela é utilizada para determinar, né, se uma solução de concentração desconhecida a partir de uma solução de concentração conhecida. Então, nós vamos fazer uma comparação entre essas duas soluções, uma solução conhecida, concentração conhecida, e essa aqui de concentração desconhecida, que é a nossa análise, para saber se o parâmetro está ok. Beleza? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a reação química que está acontecendo e a sua proporção estequiométrica. É super importante a gente saber isso. Estudante, para não ficar tão vago aqui para vocês, vou mostrar a aparelhagem, como é que isso funciona aqui, que aí vai ficar mais tranquilo de se entender. Isso daqui é uma aparelhagem usada em laboratório, tá legal? Esse suporte aqui ele é chamado de suporte universal. Essa substância aí que parece uma que está apertando aqui, né, a bureta, ele é chamado de garra. Esse aqui, ó, embaixo é o Erlenmeyer e a bureta, tá legal? A bureta, galera, é onde fica o titulante, né? No titulante você tem aqui a concentração conhecida, tá? E ao final da titulação, esse volume que você gastou, ó, volume gasto, ele deve ser anotado, tá legal? Então, a bureta, gente, ela é chamada de bureta graduada, ela tem essas anotações aqui, ela tem volume aqui anotadinho, tá? Para ficar muito visual aqui, para vocês não tá dando para ver muito, mas ela é graduada, ela tem marcação de volume, tá bom? E no Erlenmeyer, fica aqui o titulado, né, que é exatamente a substância que você quer conhecer, né, quer descobrir, calcular a concentração dela, e o volume precisa ser anotado, né, o volume aqui dentro do Erlenmeyer precisa estar definido, tá legal? Então, aqui, suponhamos que você coloque na bureta, né, uma base que tem a concentração 1 mol por litro. No final da titulação, você gastou aqui na bureta 10 ml. Como é que funciona isso? Tá vendo que ela tem aqui uma marcação de uma torneirinha? Então, o que que acontece? Você foi lá e preparou, né? Colocou lá na bureta, preparou, colocou lá o indicador ácido-base no Erlenmeyer. Você vai abrir a torneirinha e aí vai gotejando aqui, né? O líquido vai gotejando. E aí você vai fazendo a titulação. Para conhecimento, essa vidraria aqui é chamada de proveta. Ela também tem essas marcações de volume aqui, tá legal? Então, só para ficar mais tranquilo para vocês, né? Essa questão aí da aparelhagem. Nós buscamos, né, na química, o ponto de equivalência, tá? O que é isso, o ponto de equivalência? Quando a nossa titulação acaba, significa que o número de mol do ácido se igualou ao número de mol da base. E aí nós temos uma neutralização completa, né, daquela estrutura. Lembrando que, normalmente, uma titulação é feita, né, com uma reação química ácido-base, que é aquela reação de neutralização que vocês lembram, forma a água mais o sal, né? Então, é uma reação de neutralização, ok?
Então, a titulação, ela busca esse ponto de equivalência, essa igualdade no número de mol do ácido e o número de mol da base. Beleza? Então, olha só, como a gente tem que levar em conta a estequiometria da reação, a gente usa essa fórmula aqui para já fazer essa correção da estequiometria, ok? Como é que funciona? Aqui você tem um ácido qualquer, aqui o X é o índice, né, a quantidade de H+ que tem do ácido, e uma outra base qualquer, e esse Y é representado pelo índice da base, né, quantidade de hidroxilas que tem na base, beleza? Por exemplo, aqui eu vou fazer o H2SO4, uma titulação entre o H2SO4 e o NaOH, ok? Então, olha só, no nosso ponto de equivalência, a gente procura a igualdade, né, a neutralização do número de mol do ácido e da minha base, ok? Então, é isso daqui que é o nosso ponto de equivalência, o princípio da titulação. E aí, moçada, o que vai acontecer? Para fazer essa correção, a gente coloca exatamente o índice. Então, para fazer a formulinha, olha que bacana, a gente usa isso daqui, ó. 2 vezes o número de mol, né, do H2SO4 é igual, tenho uma hidroxila, então 1 vezes o número de mol da minha base. Então, esse aqui é o nosso ponto de equivalência, ok? Uma lembrança aí, uma retrospectiva, como é que a gente calcula o número de mol, pessoal? Número de mol, a massa da substância em gramas dividido pela massa molar, né, que é aquela massa que vem da tabela, gramas por mol. Assim a gente calcula o mol normal. Então, gente, a questão pesada do Enem do ano passado, ela contou para vocês lá que era uma titulação de um ácido triprótico. O que é um ácido triprótico? Ele tem 3 H+. Então, aqui seria um 3 que vocês precisariam colocar. E ele não deu o volume do ácido, e ele só deu a massa molar. Né? Ele pediu uma comparação da massa. Então, meus queridos, quando acontecer isso daí, vocês vão utilizar o exercício, não te dá concentração nem volume, te dá apenas a classificação daquele ácido e a sua massa molar, vocês vão procurar o número de mol usando essa fórmula. Se for um exercício mais tranquilo, ele vai mostrar para vocês a concentração e o volume. Então, como é que é a concentração molar? É o número de mol pelo volume, certo? Concentração molar pode ser chamada de molaridade, por esse M aqui, representada por esse M. Como é que você calcula o número de mol a partir da concentração, meus queridos? Molaridade vezes o volume, ok? Então, pessoal, nós podemos substituir aqui, ó, quando lá tiver uma questão mais tranquila, como foi a da PUC de 2019, ele mostrou a concentração e o volume, né, lá do titulante, e do titulado ele deu apenas o volume, pediu a concentração mol por litro dele. Então, muito tranquilo. Você vem simplesmente aqui, olha só que bacana, e substitui a fórmula pelo ácido, né? Molaridade vezes o volume da base. E aí você consegue fazer, né? Você tem 4 incógnitas aqui. Se você tiver um número de 3, você consegue calcular muito perfeitamente. Eu trouxe um exemplo para vocês, vamos fazer ele. Olha esse exemplo aqui. Isso aqui é como é que funciona uma titulação. Coloquei desde o início até o final para vocês terem uma ideia. Como é que funciona? Fui lá e coloquei aqui uma solução de NaOH de molaridade 0,1 mol por litro. Coloquei inicialmente aqui um volume de 50 ml. E lá no meu Erlenmeyer tinha uma solução de HCl que eu queria saber a concentração, por isso que está aqui uma interrogação. E eu utilizei aqui um volume de 10 ml. E lá dentro coloquei umas gotinhas de fenolftaleína. Então, o que acontece na bureta? Vocês estão vendo que ela tem aí uma torneirinha? Então, na bureta é assim. Você tá o líquido lá titulado, tudo bem. Você vem, abre a torneirinha e vai gotejando. Vai gotejando lá naquele Erlenmeyer. Olha só que legal, coloquei as gotinhas aqui para vocês na segunda imagem aqui, que é durante. E o que vai acontecendo com esse volume aqui? Vai diminuindo, né, do titulante, vai diminuindo, vai acontecendo a reação e você precisa movimentar esse Erlenmeyer, tá? Vai movimentando e tem lá a fenolftaleína. Para quem não sabe, a fenolftaleína, né, pessoal, quando você tem lá uma
uma solução ácida, ele fica incolor, e à medida que vai gotejando base, ele vai mudando de cor para um rosa meio avermelhado. Então, aqui durante a minha titulação, ainda está incolor, chegou num ponto que caiu uma gotinha lá da minha base, lá na solução do ácido, começou a ficar rosa. Você fecha a torneirinha e aí a sua titulação acabou. Você conseguiu neutralizar o ácido que estava lá no Erlenmeyer com a base que desceu da bureta. Fechado? E aí, no final das contas, o que aconteceu? A gente anota o volume que gastou, vocês repararam aqui que eu fui diminuindo o volume, né? Então, a minha concentração da minha base, o titulante, então lembra aí que é o titulante, ele tem 0,1 mol por litro e eu gastei 20 ml nessa titulação. E o meu HCl, que é o titulado, que é o que eu quero saber a concentração, tinha lá o volume de 10 ml, ok? Então, na titulação não interessa normalmente o que você tem lá de formação de produto, o que vai te interessar é exatamente esse ponto de equivalência aqui, fechado? Então, nós vamos fazer a formulinha, né? Quantos H+ eu tenho aqui? Um só. 1 vezes o número de mol, né, do HCl. Quantos hidroxilas eu tenho aqui? Uma só. 1 aqui vezes o NaOH, ok? Então, como esse exercício aqui, esse exemplo foi bonzinho, ele já mostrou para nós aqui a concentração e o volume, quer saber a concentração molar aqui do ácido, a gente simplesmente, olha só, molaridade vezes o volume é igual a molaridade vezes o volume. Substituiu, show de bola. Olha só como é que fica. 1 vezes a molaridade que eu quero saber e o volume aqui foram de 10 ml. Olha só, pessoal, quando é volume eu gosto de escrever aqui a unidade, tá? Porque aí, olha só, vocês vão ver que ml vai passar dividindo, a gente consegue cortar ele. Só sobrou aqui a molaridade, né? Então, a molaridade é igual a 0,2 mol por litro. A molaridade do ácido, tá, pessoal? HCl. Então, esse aí é o princípio da titulação. Espero que tenha dado para vocês aprenderem aí um pouquinho. Trouxe mais um exemplo, vamos fazer ele aí para ficar tudo certo com vocês aí. Olha só, exercitando. Gastou-se 10 ml de uma solução KOH a 0,1 mol por litro. Então, olha só, pessoal, vou anotar aqui no cantinho. KOH, eu tenho a concentração 0,1. Posso chamar ela de molaridade aqui, não tem problema. 0,1 molar, que é mol por litro, né? E o volume de 10 ml que foi gasto, ok? Então, eu tinha lá uma amostra de H2SO4, que tinha um volume de 2 ml, né? Neutralizar 2 ml de uma amostra de H2SO4 de concentração desconhecida. Matamos o problema. Determine qual será a molaridade da solução ácida. Aqui eu já me adiantei e coloquei a reação química para vocês, né? Para vocês verem que a proporção é de 1 mol para 2 mols. Então, nós vamos fazer a correção, né? Ó, vamos buscar o ponto de equivalência, que é o que busca, né? A titulação é igual ao número de mol do KOH. Vamos fazer as correções, né? Tenho 2 hidroxilas, 2H+, perdão. Então, 2 vezes, tem uma hidroxila, uma vez, tá tudo certo. Então, olha só, quer saber concentração? Vamos usar a fórmula, né, da molaridade. Número de mol sobre o volume, então o número de mol, molaridade, vezes o volume, é o que nós vamos encontrar, que é 2 vezes, é igual a 1 vezes molaridade, vezes o volume da base. Substituindo aqui, a gente não tem a molaridade do ácido, né? Mas nós temos aqui o volume que tinha lá no Erlenmeyer. Esqueci de um detalhe. Titulado, titulante. É importante a gente fazer essa interpretação. Outro caso aqui. Esse ácido H2SO4, ele é diprótico, tá? Então, ele tem 2H+. Então, aí é importante essa informação, tá bom? Essa daqui é uma titulação de 2:1. Por isso que a gente precisa fazer essa correção aí, ok? 1 vezes, molaridade aqui 0,1, vezes
10 ml. Então, olha só, o volume eu coloquei de novo para a gente cortar. Então, nós vamos achar aqui que a molaridade do H2SO4, já fiz a continha aqui rapidinho, ó, para adiantar a nossa vida, ele dá 0,25 mol por litro. Tá aí a resposta da questão. Se vocês quiserem ver, né, uma titulação que pede, né, a massa da minha substância, quando ele não te dá nem volume, nem concentração, tem um videozinho aí no canal que está escrito resolução de uma questão de titulação, eu até deixo o link aqui para vocês depois, mas lá tem uma correção de uma atividade relacionada aí com a massa, e foi exatamente parecidíssima com a que caiu lá do Enem do ano passado, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aí mais à frente. Então, um beijo para vocês. Bons estudos, estudem bastante e até a próxima.